Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para Lu, que escreveu aqui no canal dizendo: Bom dia, Vanderlei. Manda um abraço para Zeni Mota Amorim. Ela assiste todos os dias e sempre compartilha comigo. Então um forte abraço aí para a irmã Zeni e para também para Lu, né, que ela manda para Lu. Então um forte abraço aí para as duas e gratidão por vocês assistirem aqui a mensagem todos os dias. Bom, tem um outro comentário aqui da Márcia Elias. Ela compartilhou assim: qual é importante, né, que os pastores ele agiram imediatamente. Isso chamou a atenção dela na mensagem. Vou finalizar aqui o comentário com no YouTube aqui, ó, de Júlio César de Souza Barros, né? Ele compartilhou algo bem forte aqui, né? Ele compartilhou assim, ó: Irmão Vanderlei, vejo que muitas pessoas vibram com certas vitórias e nunca vibram com a mesma intensidade por serem membros da igreja verdadeira, por terem Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. Muitas vezes compartilhamos testemunho com pouca energia. Verdade, né? Será que com a mesma intensidade que eu compartilho com as outras pessoas, que eu conquistei um carro, que eu comprei uma casa, que o filho entrou na faculdade, será que com essa mesma energia eu compartilho sobre o Evangelho, eu presto o meu testemunho? Será que eu tenho essa alegria também ao saber que o Salvador, ele é o meu Redentor? Então, muito interessante aí, gratidão pelo seu comentário. Tem um outro comentário que foi lá no grupo no WhatsApp, né? A Wanda Canedo Baia, né? Novamente ali. Eu não peguei o áudio dela para pôr aqui de novo, que senão daqui a pouco ela vai cobrar direitos autorais aí no áudio dela, né? Bom, mas ela estava comentando lá que na aula das 5h20 que eu compartilho com as pessoas, ao ler a escritura ali, eu compartilhei a parte de Maria, né? Quando ela fala, Maria fala que guardava todas essas coisas no seu coração. E a Wanda, né? Ela compartilhou assim essa parte da escritura, o que ela entendeu assim, dizendo, né? Tanta gente guarda tantas coisas no seu coração, às vezes rancor, coisa assim, e que nós não devemos. O comentário dela foi fantástico, foi muito bom, então eu só queria compartilhar com vocês. Que ela compartilhou falando que nós devemos ter amor, né? A gente vê que toda vez que fala na escritura que Maria guardou isso no seu coração, eram coisas boas, como os pastores que veio falando, né? Então ela guarda isso no coração. Então todas as coisas boas ela guarda. Então o que é bom a gente tem que guardar no nosso coração. O que é ruim, sai, mágoa, coisas ruins, nós tem que tirar do nosso coração. Então foi um excelente comentário, só não copiei lá e coloquei o áudio aqui para vocês, senão a Wanda vai acabar cobrando aí direitos autorais aí, né? Brincadeira, ela falou que eu sempre posso fazer isso, compartilhar aí os áudios dela aqui também, tá bom? Então, gratidão pela mensagem de vocês, me edifica muito, eu aprendo muito com vocês. Vamos lá para o estudo de hoje que eu vou compartilhar com vocês aqui em Mateus, capítulo 2, vou começar aqui no versículo 1. Vamos ver até onde eu consigo ir aqui para a mensagem não ficar tão grande também, né? Então, eu vou lendo cada versículo, eu gosto de fazer versículo por versículo. Vou lendo o versículo e fazendo a explicação aqui. Tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Bom, então nós vemos aqui que no tempo de Herodes, o rei Herodes, né, esses magos vieram. Esse rei Herodes aqui é o que é considerado na história de Herodes o Grande, né? É o que fez o grande templo, né? A reforma do grande templo lá de Jerusalém, ele fez, mas ele era muito megalomaníaco, tá bom? Ele tinha muito sede de poder, ele tinha medo de perder o reino dele, né? Quando Roma, né, estava procurando alguém para governar ali os judeus, né? Ele estava lá doido se voluntariando, né? O Roma estava com um problema para colocar um governante lá entre os judeus, porque os judeus não queriam que fosse alguém que fosse de outra nação, tinha que ser entre eles mesmo, né, que escolhessem um judeu, né? E aí, então, Herodes, ele pegou e falou, eu sou judeu, né? Mas ele não era judeu, tá bom? Herodes, ele tinha descendência dos edomitas, tá bom? Ele era descendente dos edomitas. E ele falou que era judeu, por quê? Porque o avô dele havia se convertido ao judaísmo, né? Então, os judeus meio que aceitaram ali. Ele é judeu porque o avô dele se converteu ali, mas de religiosidade ele não tinha nada, ele era muito cruel, tá bom? Inclusive, né, para ficar assim mais misturado, né, o sangue dele
com o dos judeus, o que ele fez? Ele mandou matar uma família nobre, né, entre os judeus, e casou com uma mulher que era ali para, entre aspas, né, quando ele tivesse filho com essa mulher, então ele teria filhos reais, né, então ele ascenderia ao trono ali, né, então ele era muito doido, né, inclusive ele era casado, aí ele não podia casar, ele pegou e mandou a esposa dele com os filhos para o exílio, né, para se casar com essa mulher, que muito estranho isso, né, ele mata a família da mulher para depois se casar com a mulher, né, e aí depois ele tem filhos com essa mulher, mas porém ele acaba pensando que essa mulher está conspirando, que a própria esposa estaria conspirando para tirar ele do reino. Então ele mata ela também, né? E vira uma bola de neve, porque depois ele faz isso em segredo e depois ele pensa que os filhos vão descobrir, né? Que ele matou a mãe ali, e também pensa assim que os filhos estão com sede de sentar ao trono, né? De substituir o pai ali. Então também ele mata os próprios filhos dele, né? É algo. Esse Herodes aqui, né? Ele é terrível. É esse Herodes aqui, inclusive, que vai dar a ordem, né? De matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Mas eu acho que a gente vai estudar essa parte melhor amanhã. Eu posso trazer mais detalhes aqui. Aqui falando sobre os viajantes que vieram, né? Os magos. Os magos aqui, tá bom? A gente tem que entender como sacerdotes. Era costume da época também, quando nascia alguém importante de outro reino, aquele rei mandar embaixadores, sacerdotes ir lá levar presente e fazer as boas-vindas, né, àquelas pessoas. Então eram esses tipos de magos que estavam vindo aqui, né? Então vamos aqui para o versículo 2. Versículo 2 aqui. Dizendo, né, os magos vieram dizendo, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bom, então os magos eles vieram com uma notícia aqui que o próprio povo de Jerusalém não tinha notícia, né? De uma estrela que ia nascer, tudo. Bom, a única referência nas escrituras que eu achei sobre uma estrela quando o Salvador nascesse, tem no livro de Mórmon, né? Mas acredito que não é a mesma estrela lá, né? Que é no outro continente. Mas a gente encontra aqui também em Números, capítulo 24, versículo 17, que diz assim, ó: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, né? Jacó é o das 12 tribos de Israel, né? Então também significa Israel aqui. Uma estrela procederá de Jacó, ou seja, Jesus Cristo. Mas aqui eu acredito que não esteja falando dessa estrela que ia aparecer aqui, da maneira que os magos eles vieram assim, porque era algo muito preciso que eles estavam sabendo aqui, tá bom? Eu acredito, né, eu tenho um palpite que o próprio Daniel, né, eu acredito que esses magos, eles eram do Oriente ali, talvez dos caldeus, da parte da Babilônia, e que o próprio Daniel possa ter ensinado e passado algumas tradições para eles sobre o nascimento de Jesus Cristo, que surgiria essa estrela. Então eles estavam observando e quando eles viram essa estrela, eles vieram então adorar, né, ao Senhor ali que havia nascido, tá bom? É um dos palpites que eu tenho aqui. Continuando aqui, eu li o versículo 2, né? Vamos aqui para o versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó: E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então é lógico, né, que Herodes ele ficou perturbado. Ele era megalomaníaco por poder, né? Então ele falou: alguém vai tirar o meu reino, né? Então não dá, nasceu um rei, né? Então ele ficou muito perturbado. E não só ele, mas também a gente vê que toda Jerusalém com ele, né? Então todos ficaram preocupados com essa notícia. A Jerusalém, porque eles estavam sob o domínio de Roma, e aí o que acontece, né? Roma, eles toleravam a parte dos judeus eles terem a sua própria religião, adorar um Deus único, mas eles não aceitariam que eles tivessem um único rei. Tanto que Herodes, né, agradava a Roma, porque Herodes ele não era sanguíneo dos judeus. Então muitas vezes ele favorecia muito mais aqui. Ele estava como um rei ali, mais para coletar impostos, né? Então para enriquecer Roma. Então Roma gostava assim de Herodes e colocou ele no poder, tá bom? Mas eles não tinham uma parte assim que aqui está falando, aliás, né, de Herodes, no sentido aqui que ele perturbou-se. Então Jerusalém também se perturbou, porque se tivesse um rei entre eles,
também poderia ocasionar guerras, né? Algo que Roma não deixaria passar, né? Então todos eles se perturbaram com essa notícia, né? Interessante, né? Que as pessoas que vieram de longe sabiam desse sinal e aqueles que estavam perto ali não sabiam, tá bom? Vamos lá aqui continuando, versículo 4. E congregado todos os principais dos sacerdotes e escribas do povo perguntaram onde havia de nascer o Cristo. Então ele mandou juntar todos os sacerdotes, escribas, aquelas pessoas que eram estudiosas das escrituras para saber onde que haveria de nascer o Cristo, né? E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, versículo 6. Tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui é uma referência, né, a Miqueias capítulo 5, versículo 2, essa escritura aqui. Então eles sabiam que o Messias, ele nasceria de Belém, porque a própria Miqueias capítulo 5, versículo 2, eles estão citando aqui que essa é a referência da profecia, tá bom? Então Herodes, a gente viu que ele estava muito interessado, né, em saber onde que havia nascido e que rei era esse, né? Vamos continuar a história aqui, né? Mas sabemos que ele não queria adorar o menino Jesus, né? Não era esse o propósito. O versículo 7 e 8 diz assim, ó. E então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu exatamente dele acerca do tempo em que a estrela lhe aparecer. Então ele chamou eles em segredo, em sozinho ali, e começou a fazer algumas perguntas para ele calcular quantos anos tinha a criança, né? Então é daí que vai sair a ideia dele pegar e mandar matar, né, todas as crianças abaixo de 2 anos ali, para tentar matar aquele que seria o rei, tá bom? Porque ele tinha medo de perder o poder. Então ele chama eles ali e diz no versículo 8, enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então o que ele falou para os magos ali, falou, olha, vai lá, acha o menino diligentemente, pergunta, vocês têm que achar. E quando vocês achar, volta aqui, que aí então eu quero ir lá adorar. Ele queria adorar nada, né? Ele queria ir lá e matar a criança, né? Acabar com a profecia ali que tinha sido dada. Mas não dá para acabar com a profecia. O que está escrito, o que Deus escreveu vai acontecer, não tem como, tá bom? Então vamos continuar aqui, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, foram-se, né? E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegaram e se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E quando os magos iniciaram a última parte da sua... Aqui está falando do... Eu estou lendo o comentário que eu ia fazer, né? Os magos, eles saíram de Herodes ali, né? E foi, então, procurar, né? Ir em sentido a Belém ali para achar a criança. E quando eles estavam procurando ali, novamente a estrela surgiu. Ou seja, quando eles foram até Herodes, a estrela havia sumido. Mas quando eles começaram a caminhar a Belém, né, a estrela surgiu novamente. Interessante isso, né? E aí eles foram indo até a estrela se deteve ali, né? Onde o menino estava numa casa. Vamos continuar aqui, ó, versículo 11. Versículo 11 diz assim, ó. E entrando na casa acharam um menino, com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra, tá bom? Então eles ofereceram as dádivas aqui. Deu pane aqui na minha anotação aqui. Pronto. Bom, então eles ofereceram, né, ouro, incenso e mirra ali quando chegaram. Eu queria fazer uma observação aqui. Quando os magos, eles estavam vindo, né, do Oriente, eles estavam seguindo já essa estrela. Mas, possivelmente, eles poderiam pensar, bom, ele deve nascer, né, na capital. Então eles foram para a capital, né? Ele foi logo onde quem estava governando, na casa do rei Herodes. E ao chegar ali, a estrela desapareceu, eles perderam o sinal, porque senão eles poderiam ter falado para Herodes, olha,
é só seguir aquela estrela. E Herodes iria seguir a estrela ali, mas a estrela havia desaparecido. Aqui tem um ensinamento importante para nós, né? Quando nós deixamos de seguir a revelação, ou seja, quando os magos eles deixaram de olhar para o sinal, deixaram de olhar para a revelação, que era a estrela que estava ali, né? E pensaram, nós vamos até a capital, vamos falar com o rei, né? Deve nascer lá, né, a criança. Então a estrela desapareceu. Mas quando eles pararam de dar ouvido ao rei, né? E começaram a seguir a revelação, né, que diz que nasceria em Belém, quando eles começaram a se dirigir para lá, novamente eles viram a estrela e se alegraram, né? Será que às vezes a gente não perde as revelações por causa que a gente pergunta ou para o nosso vizinho, ou muitas vezes a gente vai lá só no Google, né, e pergunta no Google, né, aquilo que nós queremos saber, quando na verdade nós devemos perguntar a Deus. Revelação, ela é um canal direto com Deus, né? Ela não é lateral, né, como vindo pelo ouvido, né? Ou seja, no sentido de perguntar para as outras pessoas. Nós devemos perguntar diretamente a Deus. Então eu quero compartilhar essa mensagem com vocês, né? Vou finalizar com o versículo 12. O versículo 12 diz assim, ó. E sendo divinamente revelado, avisados, né, em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram da terra por outro caminho. Então os magos aqui, né, eles partiram por outro caminho porque foram avisados por meio de revelação que eles não deveriam voltar. E ainda bem que eles não ficaram racionalizando, né? Porque o que Herodes tinha falado para ele? Não, eu quero adorar também, né? Então me manda ir lá, me fala onde está a criança. E se eles pensassem assim, não, mas por que eu estou sentindo que eu devo ir por outro caminho se Herodes ele não quer fazer nada de mal com a criança? Ele quer apenas adorar a criança, né? Não, eu vou lá avisar o Herodes, né? A criança é digna de adoração. Não, eles seguiram a inspiração. Então, muitas vezes, eles não tinham essa informação que Herodes queria matar a criança. Mas eles seguiram a inspiração, seguiram a revelação que eles receberam. Então, muitas vezes, mesmo que a revelação que nós receber parecer contrário ao que nós pensamos, nós devemos seguir a revelação, porque Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Então é essa a mensagem. Inclusive, né, alguns comentaristas falam o seguinte, né, que se os magos, né, eles não tivessem parado de olhar para o sinal, para a estrela, e tivessem parado em Herodes, talvez as crianças não seriam mortas, né, as crianças de 2 anos para baixo ali, tá bom? Eu acredito que seria porque já era uma revelação, né? Deus ele conhece toda a história, então ele sabia que Herodes ele iria planejar matar as crianças, né? Então tudo já estava escrito e profetizado, tá bom? Mas é interessante pensar que quando nós paramos de observar as revelações e buscamos outras coisas, outros caminhos, as coisas começam a dar errado também na nossa vida e também acontecer de errado na vida de outras pessoas que nós amamos, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.